E o Band Cidade segue a série de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do estado por ordem alfabética. Hoje é a vez de Marcos Mendes, do PSOL. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite, Carol. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer, né? Mais um processo democrático aqui para debater política. Candidato, essa é a terceira vez, né, que o senhor participa e que disputa o cargo de governo do estado. Todas as vezes o senhor sempre critica grandes legendas. O senhor acredita que é possível se eleger sozinho? A eleição a gente faz dialogando na Bahia 15 milhões de pessoas, né? Então a gente quer dialogar com essas pessoas. Mas se o senhor for eleito, vai precisar conversar com os partidos na Assembleia Legislativa. Claro, a gente tem que ter uma relação. Como é que seria essa relação? A gente tem que ter uma relação de respeito, né, com o Legislativo, vamos dialogar, vamos conversar tranquilamente. Só que nós não queremos nos render ao modelo tradicional de fazer política. Você tem que estar subordinado a 63 deputados. Eu acho que a gente precisa discutir e colocar para dentro do tabuleiro, né, as 15 milhões de pessoas, a gente quer discutir isso. Em vários outros lugares, por exemplo, na Suíça você tem em torno de 10 consultas populares. Por que aqui a gente não tem? Mas aqui a gente está falando da realidade do Brasil. Você acha que é possível ganhar uma eleição, conseguir se eleger? Ganhar uma eleição? Claro, dialogando com as pessoas vendo qual é o nosso projeto. Imagine, vamos analisar aqui. Nós temos na área de saúde, nós temos as filas e a regulação da morte. Na área de educação, as escolas todas sendo fechadas, 4 anos sem receber sequer reposição salarial, os servidores da área de educação, as pessoas aposentadas recebendo abaixo do salário mínimo nacional, na área de meio ambiente. É uma catástrofe total, né? O agronegócio do veneno imperando e tal. Eu pergunto a vocês o seguinte, a segurança hoje nós temos pontualmente o lugar que mais se assassina pessoas. 8 de cada 100 assassinatos, 8 pessoas são investigadas e 2 são solucionadas. Aí eu pergunto, será se o governo realmente, como está dando a pesquisa, vai se eleger no primeiro turno? Todo mundo está satisfeito com o que está acontecendo? Eu acho que não. Então, nos debates, nas entrevistas, nós estamos mostrando a diferença e como fazer a transformação desse Estado. O senhor está elencando aí alguns problemas, né, em relação ao serviço público, mas o senhor nunca ocupou um cargo público. Como estar à frente de um Estado do tamanho da Bahia sem essa experiência pública? Esse é o problema. As pessoas acham que nós vamos governar por cima. É aquela cúpula palaciana, né, que acha que são os iluminados que vão governar. Nós estamos discutindo com vários setores, discutimos com as universidades estaduais, com vários profissionais da área de saúde, vários profissionais da área de segurança, os policiais antifascismo, vários ambientalistas, especialistas na área agrária. A gente já tem uma equipe formada para a gente governar isso. Eu coordeno o Instituto Buzo, faço parte da coordenação do Instituto do Campo Étnico Popular, fiz gestão pública municipal e governamental, sou especialista em meio ambiente, mestre em geologia ambiental. Eu nasci e me criei num dos bairros mais populares daqui, que é a Liberdade. Não precisa mais de experiência, não. A experiência já tem sobra. Bom, o senhor está falando, então, que já debateu esses problemas com a população. Então, vamos por partes. No caso da saúde, por exemplo, um dos pontos que o próprio pessoal critica muito é a questão da fila da regulação. Qual seria a sua proposta, o seu projeto para resolver esse problema? Pronto. Carol, na verdade, ele quer, assim, é como se fosse um toque de mágica. Antes, no governo passado, 37 anos do governo passado, do carlismo, ele dizia o seguinte, construir hospitais, então sistema hospitalocêntrico. Nada mudou, agora de novo construir policlínicas. Mas o problema nevrálgico disso tudo, sabe o que é? É a atenção básica, a atenção primária. Então, unidade básica de saúde e programa de saúde na família. O que é que nós precisamos fazer? Isso foi feito na década de 80, aí por Roberto Santos, eu tenho que reconhecer, foi um trabalho interessante, fazer o quê? Na verdade, uma municipalização solidária para a gente resolver o problema primário. Em Salvador, por exemplo, 38,8% das pessoas são atendidas na atenção primária. A gente pode chegar a 100%. Isso representa, em termos de atendimento, quase 80% da população. Aí você desafoga o sistema de média complexidade e alta complexidade. A média complexidade fica 15% do atendimento, são pequenas cirurgias, e depois você vai para as grandes cirurgias, a alta complexidade. Pronto, você resolve o problema da regulação. Então as pessoas vão ser atendidas da mesma forma que atendindo o sistema privado. Aí, então não precisaria construir novos hospitais, não precisa. O que é que você precisa, por exemplo? Hoje o sistema está sendo privatizado. Nós queremos o SUS público, universal, de qualidade, porque é um sistema maravilhoso, exportado para o mundo. Mas não construir novos hospitais, candidato, também significa não ter novos leitos, que é um outro problema. Mas aí é que está o que eu estou dizendo a você. Se você faz um trabalho preventivo, o que é que a gente quer fazer nesse programa de saúde na família, esse programa de atenção primária? A gente chegar junto do município, a gente fazer uma parceria. Por exemplo, você vai chegar lá com a equipe multidisciplinar, então médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo,
psicólogo, assistente social, importantíssimo, nutricionista para fazer um trabalho preventivo e os agentes de saúde muito bem remunerados, porque hoje eles são extremamente maltratados. Pode retirar eles da própria comunidade, ele vai visitar essas pessoas, ver como é que está a medicação, ver como é que está a pressão, medir a pressão, ver essa taxa de açúcar. Vocês sabem que diabetes hoje é a doença do século XXI. Então, essas pessoas vão ter um trabalho preventivo. Então, se tem um trabalho preventivo, ela não vai precisar superlotar. Agora, quando essas pessoas tiverem um problema que não tiver jeito, vai para média complexidade e alta complexidade. Se por acaso você necessitar, então esse dinheiro que está sendo indo para o lucro das empresas, porque o processo está sendo privatizado, nós queremos desprivatizar isso, porque a nós não interessa o lucro das empresas, sim o atendimento às pessoas. Então a gente aumenta a leite sem problema nenhum. Agora sim, profissionais com dedicação exclusiva através de concurso público. É isso que a gente quer fazer. Vamos falar sobre a questão da segurança, porque muitos candidatos defendem um aumento do efetivo. Já o senhor não. O senhor acredita que a melhor proposta é desmilitarizar a polícia. Como seria então feito? Nível nacional. Nível nacional. Mas aí como é que o senhor faria? Aqui é o seguinte, o que é que a gente precisa pensar? Olha, segurança pública, violência, ela se resolve principalmente com investimento pesado em educação pública de qualidade, saúde pública, inclusive preventiva. Aí a gente tem que fazer o saneamento ambiental, que é fundamental hoje. 40% dos esgotos são atendidos. Mas aí também são alternativas de médio a longo prazo, né, candidato? Mas não é médio e longo prazo, não. Se você pega a saúde e a educação, para a educação, para você investe pesado, cultura, esporte, lazer, políticas sociais, você já começa a transformar isso. Mas diante dos altos índices de violência, qual seria a atitude imediata? A inteligência da polícia. Você sabe quanto é que se investe hoje na inteligência da polícia? A cada R$1.000, R$1. 0,1%. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Rio de Janeiro, a maior quadrilha, né, de tráfico de armas foi descoberta sem você disparar um projétil só, um tiro só. Na verdade, foi preso com inteligência da polícia, inclusive o grande traficante que estava fora no exterior, essa pessoa foi presa. Outra coisa, a valorização dos profissionais. A falta de políticas públicas joga nas costas dos profissionais da área de segurança pública todo um fardo que eu acho que não é, eu acho que é desumano isso. Então a gente precisa valorizar a carreira única, a pessoa entra como soldado e pode chegar até coronel. Na Polícia Civil foi aprovado em 2009 uma carreira superior, ele recebe até hoje 9 anos recebendo como ensino médio. Então a gente precisa valorizar o profissional da área de saúde, fazer formação, porque ele tem que entender que a pessoa é um companheiro, é um amigo, é um cidadão e não como se ele fosse partir para a guerra, porque a Polícia Militar, você sabe que é um braço armado do Exército que vem da ditadura militar. Precisamos modificar isso. Então a gente precisa ter uma polícia cidadã com controle social importante. É assim que a gente resolve o problema de segurança, não com mais efetivo, com mais arma, com mais violência. Isso só gera mais violência. Vamos falar sobre um problema também que é a questão do desemprego. O senhor defende que não se deve atrair em novas indústrias com a questão do incentivo fiscal para o Estado. Com esse modelo de incentivo fiscal. Como atrair indústrias, novas empresas e gerar emprego? Nós não queremos atrair essas indústrias todas. Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer modificar essa lógica. Por exemplo, aqui tem a OCEB, a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. Nós temos, por exemplo, primeiro a gente quer gerar emprego para a juventude. Então, qualquer empresa que licitar com o governo, a gente quer uma cota de 5% para o primeiro emprego. Estou dizendo isso porque uma jovem disse que tem 26 anos e toda vez que ela vai procurar emprego, diz que ela tem que ter experiência, mas nunca deram oportunidade a ela. O outro ponto fundamental é o seguinte, a gente quer descentralizar de Salvador e região metropolitana e levar para onde? Para os grandes centros rurais. Nós temos uma população de mais de 4 milhões de pessoas, a maior população rural do país. Nós temos várias comunidades, como 700 mil comunidades de agricultores familiares, 991 comunidades quilombolas, 1.000 comunidades de fundo de fecho de pastos e várias comunidades. Eu quero dizer a você o seguinte, a gente pode fazer com o quê? Traga 3 empresas que foram privatizadas para o atual governo. A EBDA, o DERBA e a Cesta do Povo. O EBDA, você sabe, né? Apoio técnico e logístico. O DERBA para construir e fazer a manutenção das estradas, principalmente as vicinais, para favorecer o escoamento dos produtos dessas comunidades tradicionais. E a Cesta do Povo, que tinha a segunda maior capilaridade de lojas na Bahia, 278 lojas, a gente quer que comercialize produto dessas comunidades tradicionais. E esses produtos vão ser beneficiados através do quê? Do sistema de cooperativas, as agroindústrias. Vamos fazer uma revolução no campo, vamos fomentar a economia local e regional e a gente vai fazer uma transformação. E não esse modelo das grandes indústrias que gera pouco emprego e dá muito incentivo fiscal. Vamos falar rapidamente, candidato, nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da educação, porque o senhor fala no seu plano de governo que quer aumentar o tempo integral das escolas, concurso público. O Estado teria dinheiro para tudo isso dentro da educação? Você sabe quanto foi que foi aumentado no governo Rui Costa de 2015 a 2017? Existia 15 mil redas, foi para 36 mil. A gente só quer transformar isso. A gente quer que isso se transforme em concurso público. Outra coisa, ele disse que não pode dar aumento. São 4 anos sem sequer ter reposição de inflação, não só para os ativos, os aposentados também. Não tem progressão os profissionais. E você tem 3,6% de distância do limite prudencial.
pode se dar esse aumento com muita responsabilidade, depende da política. A educação para a gente é uma grande prioridade. Nós temos pagamento agora, da URV também. Nós temos agora 30 segundos, eu vou deixar para o senhor fazer as considerações finais. Pessoal, a gente está num momento muito difícil. Tem uma cláusula de barreira que quer tirar o PSOL da jogada. O único partido coerente que vem fazendo um trabalho diferenciado no Congresso Nacional, que não está envolvido em nada, mas eles querem, né, se nós não tivermos pelo menos 9 deputados eleitos em 9 estados da federação, um deputado federal em cada unidade dessa da Federação 9, então a gente sai da jogada, não recebe fundo partidário nem tem tempo de televisão. Por isso, vote nos candidatos do PSOL, vote 50. Candidato, muito obrigada, pela sua participação.